DoctorsCast. Saúde, medicina e informação. Olá, eu sou o Dr. Diego Capibaribe e sejam bem-vindos mais uma vez ao DoctorsCast. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as pedras nos rins, os cálculos renais, ou até mesmo nefrolitise. Você pode ter ouvido falar nesse nome uma vez ou outra, mas o que são os cálculos renais, as pedras nos rins? Urologia. São acúmulos de minerais associados com algumas proteínas e alguns detritos próprios da urina, em que, em um momento de desequilíbrio entre esses sais e a urina normal, talvez por estar muito concentrada, a dificuldade do corpo de mantê-la diluída com a falta de algumas substâncias ou até mesmo alimentação, vai formar esses acúmulos que não conseguem passar espontaneamente sem antes causar algum desconforto na maioria dos pacientes. Os principais fatores de risco são quais? Os principais fatores de risco para adquirir as pedras nos rins são quais? História familiar. A gente encontra muito em pacientes que vêm em consulta uma história de o pai, um irmão, uma mãe ter tido já cálculo renal numa idade muito próxima à que eles estão apresentando. Uma alimentação muito rica em sais, principalmente em alimentos industrializados. O corpo não sabe como digerir, muitas vezes você vai ter um desequilíbrio com uma grande quantidade de sais em relação a outras substâncias, e isso gera um desequilíbrio dentro da urina em que alguns depósitos são formados. E se esses depósitos ficam tempo suficiente por outro fator de risco, como beber pouca água, que não lava esses depósitos, eles vão acumulando como se fossem cimentos, vão endurecendo e se formam e se acumulam dentro do rim. A obesidade é um dos principais fatores de risco, um dos alimentos que está mais associado a cálculo renal é a ingesta de bebidas carbonadas como refrigerantes. Alguns pacientes que se submeteram a cirurgias do trato gastrointestinal, cirurgias bariátricas, eles podem ter desequilíbrio entre os alimentos que são absorvidos, que podem gerar também cálculos renais. Um dos fatores mais comuns que nós encontramos nos pacientes é a baixa ingesta de líquidos naturais, por assim dizer. Água, suco de frutas naturais, porque não conta se você estiver tomando refrigerantes, sucos de pó, sucos de caixa que não sejam naturais. Então, a baixa ingesta de líquidos naturais pode levar à formação de cálculos, e isso é um dos fatores de risco mais comuns que nós encontramos no consultório. Doutor, como eu sei que eu tenho cálculo renal? Quais são os sintomas? Eu fiz um ultrassom e apareceu uma pedrinha de 3 milímetros e de vez em quando eu tenho dor nas costas. Isso é uma queixa muito comum no consultório, mas é uma queixa que não condiz com a doença em si. As dores lombares por cálculo renal são dores muito intensas, contínuas, que normalmente só se resolvem com medicações muito fortes, medicações analgésicas muito intensas ou com a passagem do cálculo, seja espontaneamente ou por cirurgia. O cálculo renal, quando ele está dentro do rim e ele não está gerando nenhuma obstrução, muito raramente leva a dor ou desconforto. Mas no momento em que ele se desloca na tentativa de sair do trato urinário, é aí que você começa a sentir os principais sintomas. É uma dor intensa em cólica, geralmente de um lado ou do outro, associado à distensão do abdômen, náuseas e vômitos podem estar presentes também, ao desejo de urinar. E muitas vezes a dor pode irradiar e você ter dor na parte interna da perna, na bolsa escrotal, no testículo, no caso do homem, ou nos lábios da vagina, no caso da mulher. Você pode perceber também uma urina avermelhada, a saída de alguns coágulos e uma necessidade urgente e intensa de urinar. Nos casos de sintomas mais graves, procure uma emergência, não aguarde uma consulta eletiva, mas no acompanhamento para evitar novas crises e novas
novos cálculos renais, procure um médico, um urologista, agende uma consulta, que nós vamos conseguir lhe orientar sobre uma melhor dieta, como acompanhar, como tratar se for necessário e às vezes orientar sobre as cirurgias necessárias para eliminar os cálculos das vias urinárias. Cada caso é um caso e deve ser pormenorizado individualmente. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe e esse foi mais um Doctor's Cast. Eu espero vê-los novamente em mais uma outra oportunidade. Até mais! Doctor's Cast, o primeiro portal sobre saúde e medicina em videocast.